qual é o mecanismo, como é que o diabo trabalha. E eu vou te dizer uma coisa: o diabo está trabalhando, e você, crente, o que você está fazendo? Olha só o que diz aqui, livro do Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ler até o versículo. Vamos lendo. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim o texto: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimálias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que o Senhor disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi sua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus lhe disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o tema da nossa mensagem hoje é o mecanismo de Satanás. Mecanismo é como todo equipamento, é como um relógio suíço, tem as suas engrenagens, o seu funcionamento. Satanás tem o seu modo operante. O diabo, ele não age de qualquer forma. No capítulo 3, no verso 1, diz que a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo. Satanás sabe muito bem o que fazer. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Nesses mais de 2000 anos que nós sabemos, Satanás se especializou em arruinar famílias, relacionamentos e vidas. E nós precisamos entender como o nosso inimigo trabalha. Porque se nós não entendermos como Satanás trabalha, nós seremos pegos de surpresa e vamos fracassar. O que nós vemos é que o diabo, ao usar o seu mecanismo, ele vem de forma sutil. O diabo nem sempre vai se apresentar como o diabo no seu momento em que ele se apresenta para o ataque. A Bíblia diz aqui que a serpente, ela se aproxima de Eva, e Eva não percebeu aquilo como algo estranho. Olha, um animal falando já é muito estranho, isso não é normal. Mas a Eva não se espantou. A Eva deu assunto ao inimigo e, dando atenção ao maligno, ela foi se envolvendo. Nós vimos que isso também aconteceu com Jesus no jardim do Éden.
Volto a dizer, o diabo ele não vai aparecer na sua vida de forma escandalosa, tá? Satanás não vai bater na porta da sua casa e falar assim: prazer, eu sou o diabo, eu vim destruir tua vida. Não. Satanás ele vai vir de forma singela, ele vai vir de uma forma sutil, porque uma das habilidades do diabo é infiltração. Ele se infiltra dentro de uma casa, de um lar, nos pensamentos, ele é sugestivo. Quantas vezes eu preguei essa mensagem e eu entendo que o diabo ele vai esperar o momento propício para vir com a sua sutileza sagaz. Como assim, pastor? Onde estava Adão quando o diabo apareceu para persuadir a sua mulher? A Bíblia não fala, mas nós percebemos que a Eva estava sozinha, o Adão havia estado ausente nesse momento. Então o diabo ele procura a ausência, o momento certo para quê? Para ativar o seu mecanismo, para agir. E de forma sutil, ele tenta persuadir a mulher. Não é diferente dos tempos de hoje. Existem pessoas sendo persuadidas de forma sutil, o inimigo tem inoculado o seu veneno. Olha, qual é o problema? É a serpente que é o problema, irmão? A serpente é o problema? Não, o problema não é a serpente, o problema é o veneno. Porque quando somos atacados, quando você vê algo desse tipo, ela inocula o veneno na pessoa e vai embora. O problema é o que o diabo está, de forma sutil, colocando em nossa mente, em nossos corações. Aparentemente o diabo ele chega com a solução dos nossos problemas. Isso acontece no Evangelho de Mateus. Jesus está no deserto e quem aparece? O diabo. Satanás aparece de forma sutil, também fazendo propostas, também tentando persuadir Jesus, dizendo para ele: olha, transforma a pedra em pão. Perceba que praticamente parece que o diabo tem a solução do problema. Ele chega e fala para você exatamente o que você deve fazer, ele vai te persuadir, e muitas pessoas dizem assim: pastor, era a melhor opção. Pastor, eu precisei fazer isso. Pois é, talvez você foi persuadido, o inimigo usou do seu mecanismo de influência, te persuadiu e levou você a errar. Então a primeira forma do inimigo agir com o seu mecanismo é a forma como ele se apresenta. Ele nunca vai se apresentar como diabo. Ele nunca vai vir com chifre, tridente e rabo, cuspindo fogo, não, meu irmão. Ele vai aparecer com a solução do teu problema. Ele vai tentar te persuadir, dizendo que o que ele está te oferecendo é melhor. A segunda coisa que nós vemos está no versículo 1. Vamos dar uma olhada. No verso 1, Gênesis, capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então o diabo ele não aparece como diabo, ele vai vir disfarçado. Ele vai vir como serpente, ele vai vir como amigo, ele vai vir como uma proposta, ele vai vir como uma solução. E a forma como ele vai tentar te persuadir é tentar colocar em você uma dúvida. Olha o diabo dizendo para a mulher: olha, foi assim que Deus disse? Lembre da mesma forma que ele tentou Jesus. Ele se aproxima de Jesus e fala assim: ei, você não é o filho de Deus? Perceba que ele também tentou colocar uma dúvida em Jesus. O diabo, ele tem o sistema dele. Entenda que no livro do Hebreus 11,
verso 6, se eu não me engano, diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé me aproxima de Deus. Amém? Amém, igreja? A fé me aproxima de Deus. E a fé vem da onde, pastor? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, eu adquiro fé e eu me aproximo de Deus. Então, se a fé me aproxima de Deus, a dúvida me afasta de Deus. A estratégia do inimigo era persuadir Eva, colocar dúvidas nela. Da mesma forma, ele tentou Jesus no deserto, dizendo: ei, você não é o filho de Deus? Você está passando fome, mas você não é filho de Deus? E você está na igreja há muito tempo, e Satanás está tentando te persuadir, mas você não é crente, vivendo o que você está vivendo. Você não é filho de Deus, você não é aquela que vai à igreja. E Satanás, ele tenta colocar essa dúvida, e logo após te faz uma proposta: por que você não transforma a pedra em pão? Porque Satanás, ele pergunta para Eva: foi isso que o Senhor Deus disse? E eu acho que a Eva começa naquele momento a ficar confusa. Sabe, às vezes você está enfrentando uma luta, o tempo está passando, você vai se esgotando. É claro que a Eva não estava enfrentando uma luta, eu estou trazendo para o nosso panorama, para aquilo que nós vivemos hoje. Você está vivendo uma luta, você está vendo o tempo passar, o calendário mudar, os anos vindo e indo, e com o tempo você começa a ter questionamentos. Será que está todo mundo certo e eu estou errado? O inimigo se aproveita de toda a situação, e assim ele começa a colocar uma dúvida, porque a tua dúvida te afasta do plano original de Deus. A primeira tentação é fazer você duvidar do projeto de Deus, duvidar do que Deus te disse, duvidar do que Deus havia lhe prometido. E eu acredito que a Eva então começa a duvidar. Isso se chama sofisma, irmão. É quando a pessoa, ela ouve uma mentira disfarçada de verdade. Sofisma é isso. É uma mentira disfarçada de verdade, porque o diabo, ele mistura a verdade com um pouco de mentira para enganar o crente. Olha o terceiro ponto que eu quero te mostrar no versículo 2 e 3, diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu quero que você perceba uma coisa: quando a serpente pergunta para Eva, foi isso que Deus disse mesmo? Isso provocou em Eva dúvida, isso mexeu com a Eva. E a Eva dá uma declaração, a Eva ela fala, ela dá uma resposta parcial. Como assim? O que a Eva fala, ela começa falando a verdade, só que depois a Eva acrescenta algo que Deus não disse. Como assim, pastor? A Eva diz aqui no verso 2, do fruto da árvore do jardim não comeremos. Isso Deus disse, isso Deus falou. Mas o versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Isso Deus disse, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa parte aqui Deus não falou. Deus não falou que não era para tocar. O que isso significa, pastor? Significa um despreparo da Eva. A Eva não estava ciente, a Eva não estava preparada, a Eva não tinha o conhecimento. Existem muitas pessoas sofrendo com os ataques do maligno por causa do despreparo. Crentes que não conhecem a verdade, crentes que estão vivendo parcialmente aquilo que Deus um dia falou. Existem crentes acrescentando coisas que Deus não disse.
coisas que Deus não falou. Por exemplo, você já ouviu falar do livre-arbítrio? Quem já ouviu falar do livre-arbítrio? Está escrito onde na Bíblia? Não está escrito na Bíblia, irmão. Não está escrito livre-arbítrio na Bíblia. Existe sim na Bíblia a condição de você fazer as suas escolhas, mas não disse que você tem o livre-arbítrio. Não está escrito nessa expressão. Por exemplo, tem uma outra coisa: faça a sua parte e eu te ajudarei. Pastor, eu já ouvi muitos pregadores dizer isso. Também não está escrito na Bíblia. Subse-entende. Nós lemos o texto e entendemos. Não está escrito. O problema é que quando Satanás colocou o mecanismo dele para funcionar, a Eva mostra o despreparo. Existem cristãos que estão sofrendo porque não estão se preparando para o combate. Satanás consegue colocar dúvida, Satanás consegue confundir, porque ela não está preparada. A Eva não sabia o que precisava saber. Então ela dá uma declaração com meias verdades. Ela acrescenta algo que Deus não disse. E aí está o perigo, irmãos, de não conhecermos bem a palavra de Deus. Quando o Senhor levanta Josué, uma ordem de Deus para Josué era para que Josué meditasse no livro da lei de dia e de noite, para que ele prosperasse, conduzisse o povo. Meu irmãozinho, quer ter sucesso na sua vida, conheça o Evangelho, conheça a palavra, medite nela de dia e de noite. O problema é que os cristãos querem servir a Deus, mas não buscam o conhecimento. Satanás está trabalhando no despreparo de muitos cristãos. Ele ativa o seu plano, o seu mecanismo diabólico, coloca cristãos em dúvida, e a dúvida te afasta de Deus. A fé te aproxima, mas a dúvida te afasta do propósito, do projeto e daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então a Eva, levada por uma incerteza, pelo despreparo, ela estava como? Vulnerável aos enganos do diabo. Como muitas pessoas estão assim. Eu quero que você lembre de Jesus. Satanás, quando tentou a Eva não estava preparada, mas Jesus estava no deserto. Quando Satanás foi tentar Jesus conhecia muito bem a palavra, meu irmão. Jesus não acrescentou nada. Jesus diz: está escrito, Satanás. Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece o Deus que você serve, provavelmente você poderá sofrer quando o maligno colocar os planos ardilosos dele em ação na sua vida. Acha aquele versículo, deixa eu lembrar, eu acho que é Oséias 4 ou 6, meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. É bíblico. Você não conhece a palavra, você não estuda a palavra, você acaba sofrendo. Oséias 4, 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de teus filhos. Então, se eu não conheço a palavra, se eu não conheço o que Deus tem para mim, eu sofro ou sou derrotado. A Eva estava vulnerável. Satanás, ele espera o momento em que você está mais vulnerável. O momento em que você está distante, está duvidando de Deus, duvidando da sua oração. E é nessa hora que ele vem. E ele vem como? No versículo 4. Gênesis 3, verso 4. Ele diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É nessa quarta fase
que o diabo, ele inocula o veneno. Se ele é a serpente, ele transmite a mentira, o veneno é a mentira. Satanás, ele diz: você não vai morrer. Não há problema, certamente você pode comer do fruto, não há problema. Aqui nós vemos a primeira mentira registrada na Bíblia. Satanás está levando a mentira para onde? Para dentro do paraíso, para um lugar criado por Deus. A dúvida leva Satanás e a sua mentira para o lugar aonde ele não deveria estar. Satanás coloca a mentira, joga a mentira no ar, e a Eva estava despreparada, vulnerável, porque ela não conhecia a palavra, ela não desconfiou de uma serpente falante, ela achou aquilo normal, como muitos crentes hoje acham esse mundo normal, um mundo perverso, pessoas maldosas. Sabe, o ser humano acostumou com tragédia. Liga a televisão, as pessoas morrem, cometem suicídio, né? Tantas coisas acontecendo. Não, isso é normal. Não, pastor, aqui no final dos tempos seria assim, mas não é para ser assim, meu irmão. Então Satanás libera a sua mentira e consegue induzir a Eva. O objetivo dele era fazer Eva agir contra Deus. Lembra do que pregamos domingo? Enoque andou com quem? Com Deus. O grande feito de Enoque foi andar com Deus. Enoque não abriu o mar vermelho, Enoque não curou uma pessoa, Enoque não fez milagre nenhum, Enoque só andou com Deus. Enoque não fez nada espalhafatoso, extraordinário, ele fez o simples. Sabe, irmão, o que Deus quer que você faça é o simples, ande com Ele. Enoque andando com Deus foi tomado e levado ao céu, foi salvo. É isso que Deus quer. Deus quer que nós façamos a vontade dEle, e fazer a vontade dEle é obedecer Ele. Quando Satanás infiltra mentira no jardim do Éden, lança mentira para Eva, a intenção de Satanás era colocar a Eva contra Deus, era fazer com que Eva agisse de forma com que ela desobedecesse a ordem de Deus. Você sabe o que é pecado? O que é pecado? Prostituir, mentir, roubar, isso é pecado também. Mas deixa eu te falar de forma geral, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Pecado é você não ser o que você foi projetado para ser. Então o pecado é tudo que me faz errar, me tira do centro, me afasta de Deus. Então, por exemplo, qual foi o pecado de Eva? A desobediência. Existem muitos crentes que não prostituem, que não bebem, que não roubam, que não cobiçam, que não matam, mas não obedecem a Deus. Simplesmente não fazem o que Deus manda. Simplesmente contrariam a palavra. Sabe, eles se apropriam de uma mentira ou de meias verdades. Por exemplo, a pessoa fala assim: pastor, crente pode beber? Porque Jesus bebeu, pastor. Sabe, tem gente que acrescenta as coisas. Aí deixa eu te dizer: ah, pastor, mas Jesus bebeu. Ah, é? Você quer se comparar com Jesus? Deixa eu te falar, Jesus curava as pessoas, ressuscitava morto, multiplicava pão e peixe, andava por cima do mar e bebeu vinho. Você já ressuscitou quanto? Multiplicou tanto? Você já andou sobre as águas? Ah, e Jesus morreu na cruz. Você quer se comparar a Jesus? Irmão, são outros tempos. Mas alguns querem se apropriar de meias verdades, adicionam coisas à Bíblia, dizem que Deus falou o que Deus não falou. Satanás quis colocar Eva contra Deus, num pecado de desobediência, um pecado direto contra Deus. E o que acontece?
a Eva cai. Diz o versículo de número 6, olha o que diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa e boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, a árvore era boa, a árvore era desejável, a árvore era agradável. Tem coisa que é boa, tem coisa que é desejável, tem coisa que é agradável, mas que não é para você naquele momento. Pode ser que no futuro Deus liberasse eles, mas havia uma restrição. O jardim do Éden tinha milhares de outras aves e tantos outros frutos, mas o diabo, ele quer te mostrar aquilo que você não pode ter. Aquilo mexeu com Eva. Convencida pelo diabo, pelo inimigo, coma, você não vai morrer. E ela comeu, deu ao marido, e nós sabemos o que aconteceu. É nessa hora que a verdadeira batalha espiritual vai acontecer. É quando Satanás ele tenta introduzir a dúvida no coração. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 6. A batalha espiritual, meu irmão, é a batalha que nós travamos na mente. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos que nós temos que nos fortalecer em Deus, porque Satanás ele tem ciladas astutas. O diabo não está brincando de ser diabo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. A orientação de Paulo aqui é que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos resistir. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o diabo. Olha o que diz o versículo 16 aí. O verso 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu preciso estar revestido da armadura de Deus, e uma das partes da armadura é o escudo da fé. A fé é a certeza. A fé me aproxima de Deus, do propósito de Deus. A fé, ela vai me blindar. A fé, ela vai me proteger dos dardos inflamados do maligno. Porque às vezes o diabo não vem, mas ele vai jogar os dardos inflamados. Você já viu me fugiu o nome em inglês lá daquele canal, é o Discover lá, Geographic, sei lá, é uma coisa assim, Discovery Channel? Não, mas esse é Discovery Channel, é da Disney. É o Discover lá, que mostra a natureza e tal. Você já viu o índios? Já viu? Já estudou um pouco a história? Um dos armamentos dos índios é a zarabatana. Você já ouviu? Você sabe o que é uma zarabatana? Eles pegam ali um tipo de bambu, né? E pegam um pequeno dardo, e esse dardo eles colocam veneno no dardo, um tranquilizante ou veneno. Eles usam para caçar e usam para defender. Satanás, ele tem os dardos inflamados dele, dardos envenenados. A serpente foi lá no jardim do Éden com o veneno dela para envenenar a Eva. O diabo sabia exatamente o que estava fazendo. Satanás tem dardos inflamados, contaminados. E eu preciso ter o escudo da fé, eu preciso estar blindado, eu preciso estar protegido. Mas a Eva estava despreparada.
A Eva não se preparou. A Eva não conheceu a palavra. A Eva não se fortaleceu. E se nós não tivermos blindados, nós não vamos conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. Você não vai conseguir combater os pensamentos se você não tiver blindado pela fé. Você não vai conseguir vencer as estratégias do maligno. Nós vemos que Jesus, ele venceu a tentação no deserto dizendo: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Perceba que em dado momento Jesus, na tentação, Satanás diz: por que o senhor não pula daqui? Porque está escrito: dará ordem aos seus anjos que te apanhem. Meu irmão, se Jesus pulasse, os anjos segurariam Jesus? Porque está escrito que os anjos tomariam ele se ele tropeçar. Está escrito, sim ou não, gente? Mas se Jesus pulasse, os anjos iam segurar Jesus, apoiar Jesus, guardar Jesus, sim ou não? Ia ou não ia? Por que não? Porque ele estava fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Você quer que Deus te ajude, você fazendo a vontade do diabo e não de Deus? Mas pastor, está escrito. Está escrito, mas você está cedendo aos dardos inflamados do maligno. Você está cedendo à pressão, aos pensamentos. Você não pode ceder. Sabe, muitas pessoas hoje, com tantos problemas, são pressionadas. Vem aquela voz do maligno dizendo: olha, se você cometer suicídio, se você se matar, ninguém vai lembrar de você, ninguém sabe, ninguém vai sentir sua falta. Satanás vai inflamando a pessoa, vai conduzindo a pessoa. Por que você não bebe? Por que você não desiste? Por que você não vai embora? Por que você não se lança na frente de um carro? Por que você não faz isso? Porque Satanás está envenenando muitas pessoas. É o sistema de Satanás, irmão. O mecanismo que ele tem usado para arruinar famílias, para destruir pessoas. E nós só vamos vencer essa batalha espiritual se nós estivermos revestidos da armadura de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer estar preparado, blindado, protegido? Você precisa ouvir a palavra. Porque foi a palavra que deu o poder para Jesus vencer a tentação do diabo. Agora, para nós orarmos, o perigo de nós não combatermos os pensamentos. Vou te dar 2 exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu quero te dar: o que acontece quando eu não enfrento os pensamentos. O exemplo que eu te dou é o exemplo de Caim. Caim, levado por uma inveja, ele se transfigurou e Deus percebeu que ele estava diferente. Deus, ele fala para o Caim: Caim, por que você está assim, Caim? Se você não fizer o bem, não será aceito. O pecado jaz à porta, sobre ele deves dominar. Deus estava dizendo: Caim, o pecado está aí. Você precisa dominar esse sentimento, você precisa ser forte. Caim precisava vencer a batalha na mente. O inimigo estava mexendo com a cabeça dele e ele não resistiu. Ele perdeu a batalha na mente e depois ele cometeu um crime. O primeiro homicídio da Bíblia, o primeiro crime ali, acontece no seio de uma família onde um irmão mata o outro irmão. Tudo porque Caim não venceu a batalha da mente. Caim foi avisado por Deus que ele deveria dominar aquilo, ele deveria ser forte, mas ele não resistiu, e cabe a você resistir. Esses pensamentos, esses dardos inflamados, como eu resisto? Através da fé, com o escudo da fé, ouvindo a palavra, se fortalecendo no Senhor e entendendo que a nossa batalha não é física, ela é espiritual. Caim acaba cometendo crime, matando o seu irmão. Outro exemplo que eu posso dar é sobre Judas Iscariotes.
Judas, ele anda com Jesus. Judas, ele presencia milagres extraordinários. Judas vê Jesus multiplicar pão e peixe. Judas vê Jesus andando sobre as águas. Judas vê Jesus ressuscitando Lázaro. Judas vê Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Judas presenciou vários e vários milagres. Mas Judas perdeu a batalha para os seus pensamentos, para a cobiça, para a avareza. Judas tinha tudo, irmão. Eu até comentei aqui na quarta-feira sobre o Judas. Você acredita que Jesus foi um bom pastor? Sim ou não? Foi o melhor de todos, não foi? Então o problema às vezes não está no pastor não, às vezes o problema está no Judas. Jesus não conseguiu mudar Judas, não porque Jesus era fraco, mas porque o caráter de Judas era fraco. Então entenda que Jesus não vai salvar todo mundo, não porque Ele não tem poder para salvar, mas é porque muitas pessoas caíram no mecanismo de Satanás e não estão conseguindo travar essa batalha. Judas, ele perde até a cabeça, né? Ele traz Jesus e depois ele comete o suicídio. Para nós finalizarmos essa mensagem, eu quero te dar 3 orientações. Pastor, como é que eu vou fazer para proteger a minha mente? Como é que eu vou me proteger quando a serpente vir? Como eu me protejo de Satanás, pastor? Do veneno dele, dos dardos inflamados. A primeira coisa que você tem que fazer para você se proteger, olha só: rejeite os pensamentos malignos, não se alimente daquilo que o diabo está sugerindo para você. Primeira coisa, você não deve se alimentar do que o diabo está sugerindo. Você tem que rejeitar esse sentimento, esse pensamento. Foi a orientação que Deus disse para Caim: resista, Caim. Não deixa isso te dar força. E tem muitas pessoas motivadas pelo ódio, motivadas pela raiva, cometem barbáries. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é rejeitar esse pensamento. Não, o Senhor está repreendido. Não vou fazer isso. Não, eu não vou. Eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito o que o inimigo está trazendo contra mim. E você nem fica pensando naquilo, porque aquilo que você fica pensando, você está alimentando aquilo, viu, irmão? Aquilo que você dá atenção, cresce. Você plantar uma sementezinha e começa a dar atenção para aquela semente, todo dia você rega aquilo, todo dia você lembra dela, ela vai crescer. Sentimentos perigosos, que você dá atenção todos os dias, ele tende a crescer. Segunda coisa que eu tenho que fazer, pastor, para resistir, é o quê? Usar a palavra de Deus como arma. Lembra de Jesus? Satanás, está escrito. Veio aquela vontade de desistir, chutar o balde. Você lembra? Satanás, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Você enfrenta o diabo usando a palavra. Qual a palavra? Aquela que você conhece. Por isso que se você não medita na palavra, você está despreparado. Você vai ser igual a Eva, vai falar de coisas, acrescentar coisas que Deus não falou, que Deus não disse. E o que Deus não falou e o que Deus não disse não funciona na sua vida. O que funciona na sua vida é o que está escrito. Jesus disse: está escrito. É o que está escrito que funciona na sua vida. E a terceira coisa, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Cubra a sua mente com orações. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Ore a Deus, para que Deus possa guardar o teu coração, seus sentimentos, para que Deus possa blindar, para que Deus possa proteger. Por isso o cristão, ele tem que estar em oração.
Jesus estava no deserto jejuando e orando, e a tentação vem. Não é porque você está na igreja que não vem luta, vem, e você precisa estar preparado, conhecendo a palavra, mantendo a sua fé firme. O mecanismo de Satanás está arruinando muitas pessoas. Satanás está confundindo a mente de muita gente. Muitos cristãos querem ser abençoados, e o pecado de muitos crentes é simplesmente o fato de não estarem obedecendo a Deus. Porque pecado é errar o alvo. Não fazer o que Deus ordenou, o que Deus pediu, é um erro que muitos de nós estão cometendo. Você está dentro da igreja, você dá dízimo, dá oferta, você toma ceia, você até batizou, mas você não faz o que Deus manda. E não fazer o que Deus manda autoriza o maligno a fazer outras coisas na sua vida. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus, porque nós precisamos vencer este mal, vencer aquilo que tem roubado de você a sua força. Feche os seus olhos, fique de pé, feche os olhos. Senhor meu Deus, eu estou usando agora a autoridade do Senhor, e me levanto contra toda a força do maligno, contra aquele sentimento, contra os pensamentos malignos, essa pessoa que está sendo vítima de um dardo inflamado do maligno, de um pensamento de revolta, sentimentos, meu Pai, contrários. Meu Deus, essa pessoa que está fraquejando, essa pessoa que está abalada emocionalmente, que permanece com muitas dúvidas levadas pelo maligno, eu me levanto contra este mal agora. Eu digo ao maligno: solte a mente dessa pessoa, solte agora os sentimentos dela. Eu oro contra o espírito da depressão, espírito da síndrome do pânico, toda força maligna, diabo, em nome de Jesus o Nazareno, nós quebramos a tua força agora, e eu ordeno: maligno, solta esta vida agora, solta o filho, solta a esposa, solta o ente querido. Eu paraliso a tua ação e eu estou ordenando ao mal: vai embora. Espírito da depressão, espírito da síndrome do pânico, espírito de inferioridade, ansiedade, crises que tem se levantado no corpo dela, essa dor que apareceu, meu Deus, a doença emocional, em nome de Jesus, as dores do corpo, na coluna, na perna, o problema da visão, a artrite, a artrose, a bursite, a dor, meu Pai, no ombro, na perna, essa enfermidade que vem com hora marcada, todo mal, toda maldição, em nome de Jesus. Diabo, pega tudo que é seu, diga todo mal, em nome de Jesus, diga sai e sai, em nome de Jesus. Declare assim, querido: nasci pra vencer, vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. Sou filho de Deus, eu nasci pra vencer. levante suas mãos ao céu e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu creio nas bênçãos do Senhor na minha vida. Diga: me revista com a armadura de Deus, porque a partir de hoje eu não aceito mais nenhuma influência do maligno na minha vida. Diga: pelas tuas feridas eu sou sarado, em nome de Jesus. Diga assim seja, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus em forte.
Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amigos de casa, esse foi nosso culto. Deus abençoe e até a próxima.